Olá amigos, tudo bem? Então, mais uma vez, a ideia de gravar um vídeo surgiu por uma pergunta realizada por um paciente aqui na clínica. E é muito legal essa interação com vocês, por isso que eu peço, se você gosta do nosso conteúdo, deixe aqui nos comentários uma pergunta, curte aí o nosso conteúdo para que a gente entenda que você está gostando. E a pergunta de uma paciente ontem foi o seguinte: qual a diferença, se existe diferença, qual a diferença entre artrite e artrose? Qual a diferença entre essas duas doenças? Então eu quero explicar de uma forma mais simples e mais direta essa dúvida da paciente, que eu acredito que pode ajudar vocês também. Então vamos lá. A artrite, como o próprio nome diz, ela tem muito mais a ver então com uma inflamação. O final da palavra it, ela está, por exemplo, em várias doenças inflamatórias como sinusite, amidalite, otite, então tem a ver com inflamação. O que acaba confundindo muito as pessoas é porque a artrose, por alguns profissionais, ela é chamada também de artrite degenerativa. E aí as pessoas ficam confusas. Mas a artrite em si, então ela teria essas características de inflamação, onde a gente teria principalmente então dor local, calor local, então você vai ver uma articulação com artrite, você vai ver ela que está quente, ela está vermelha e ela está doendo. Essas seriam as características que levam um profissional de saúde, um médico, a pensar numa artrite, que pode acontecer em várias articulações, certo? Vamos lá. A artrite, ela existe inúmeras causas. Então, várias doenças podem cursar com uma artrite. Por exemplo, talvez a mais conhecida delas é a artrite reumatoide. A artrite reumatoide, a causa da artrite é uma doença autoimune. Então, o seu corpo reage contra o seu corpo e gera um processo inflamatório nas articulações. Então essa é uma das causas, por exemplo, então, artrite reumatoide. Outra causa de artrite, por exemplo, é a artrite psoriática. A artrite que acontece nos pacientes que às vezes têm psoríase. Às vezes o paciente pode não ter a lesão de pele da psoríase e desenvolver uma artrite, mas é mais comum no paciente que tem psoríase, então uma outra causa seria a artrite psoriática. Uma causa bem conhecida também é a chamada artrite gotosa, que é a artrite que acontece nos casos de gota. Ela é um depósito de cristais na articulação, gerando uma inflamação. Então, uma artrite gotosa por gota por ácido úrico. É outro tipo de artrite. Então, dá para entender que na artrite existe um processo inflamatório da articulação. E a artrose, o que seria? A artrose, alguns profissionais chegam a falar que a artrose em si não é uma doença. Como assim, doutor? Mas eu tenho artrose, o médico falou que a minha doença é artrose. Alguns profissionais chegam a falar que não é uma doença, por quê? Porque a artrose em si, que nada mais é do que uma degeneração dessa proteção cartilaginosa que existe nas nossas articulações, a artrose seria então um desgaste que ocorre de forma natural, que ocorre em todas as pessoas. Dá para se dizer que em grau mais alto ou mais baixo, todas as pessoas, com o decorrer da idade, terão algum comprometimento que pode ser diagnosticado com artrose. Então, eu acredito que ficou claro para você entender. A artrite é um processo mais inflamatório e a artrose é um processo mais de degeneração e desgaste. Certo, gente? Fique de olho aqui no conteúdo do canal, que eu prometo em breve fazer um vídeo detalhando mais o que a gente pode fazer para os pacientes com artrite e o que a gente pode fazer para os pacientes com artrose. Tá bom? Um grande abraço e até mais, hein?